Olá, sejam bem-vindos a essa aula que a gente prepara inicialmente para o seminário presbiteriano no curso de liderança. Mas se você está participando aqui, seja bem-vindo. Por isso nós disponibilizamos no YouTube. Se você quiser compartilhar com outras pessoas também, fique à vontade. Esse material é um material que a gente gostaria que abençoasse outras vidas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre delegação e supervisão na liderança. E, na verdade, meus queridos irmãos, eu gosto muito de uma frase do Tancredo Neves, que ele disse o seguinte, que a arte de governar é a arte de delegar. Quando nós aprendemos a delegar, a gente governa bem. Alguns anos atrás, eu tinha na minha igreja aqui um prefeito da cidade, que estava nomeando os seus assessores, e eu disse a ele o seguinte: você será um homem bem-sucedido dependendo das escolhas que você fizer no seu secretariado. E, de fato, onde ele andou bem porque ele fez boas escolhas em secretariado, e onde ele andou mal porque os seus assessores imediatos nem sempre eram tão eficientes, e alguns deles deixaram até pendências judiciais para ele por causa de coisas que fizeram. Então, delegar e supervisar não é algo muito fácil. A gente não gosta muito de delegar tarefas. A gente acha que a gente pode fazer melhor, e eventualmente a gente faz melhor, mas se você não aprender a delegar, você não lidera. E se você também não supervisionar, você também não vai liderar. Há um escopo simples que a gente fala sobre a questão de liderança, que é a seguinte: quando você vai treinar alguém, existem 4 passos que você deve acompanhar. Primeiro passo é: eu faço, você observa. Segundo passo: eu faço, você faz comigo. Terceiro passo: você faz, eu observo. Quarto passo: você faz sozinho. Eu compartilhei isso algum tempo atrás ao Ricardo Agreste, e ele disse: Samuel, mas eu acho que devemos incluir mais um ponto aí que eu acho que é interessante. Você ensina os outros a fazerem. E é isso mesmo que é a visão bíblica. Essa questão da delegação e da supervisão, ela é fundamental na nossa caminhada de liderança. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o seguinte: o que da minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis, para que possam transmitir a outros. É interessante que nessa visão de Paulo, só nesse texto, você está falando de quatro grupos. Primeiro, Paulo, que é um personagem, falando a Timóteo, que é o seu filho na fé, para que Timóteo ensine a outros e para que esses discípulos de Timóteo possam também comunicar a outros. Então, a questão da delegação, ela é fundamental na nossa caminhada. E a questão da supervisão, ela acompanha isso aí também. A gente não apenas informa, a gente não apenas transforma, não apenas forma, mas a gente também precisa saber como é que estão as supervisões. É por isso que no livro de Atos você vai perceber que Paulo faz a primeira viagem missionária, depois ele diz assim: vamos voltar e ver como andam as igrejas, né? E é isso que nós precisamos entender. Vamos lá. Um texto que para mim é um texto clássico dessa questão de delegação e supervisão, e eu quero seguir esse modelo aqui, é o texto do Daniel Coleman, O Plano Mestre de Evangelismo. Eu tive a oportunidade de ter lá em Boston esse Daniel Coleman quando ele já estava bem velhinho, e ele foi convidado para ser professor do seminário do Gordon Conwell Theological Seminary, que é um dos 5 maiores seminários evangélicos dos Estados Unidos, um seminário conservador, né, um seminário bíblico. E Daniel Coleman foi chamado. O livro dele, O Plano Mestre Evangelista, já foi traduzido em mais de 70 línguas, né? Então é um livro para a gente poder parar e pensar. E o Coleman levantou alguns pontos interessantes da forma como Jesus liderava. E eu acho que nessas questões que Jesus Cristo coloca, a gente vai perceber nitidamente a questão da delegação e da supervisão dele. Existem outros aspectos, mas eu acho que esses aspectos apenas fortalecem
a temática da gente, e depois nós entramos também na delegação e na supervisão, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que ele dizia é o seguinte, é que Jesus Cristo, ele fez seleção, tá? E seleção era o método de Jesus. Isso é muito claro na abordagem de Cristo. Seleção. É fundamental que a gente, quando vá trabalhar liderança, a gente fale de seleção. Inclusive, existe uma aula aí que eu dou, como escolher líderes potenciais. Jesus trabalhou muito essa questão da seleção. E a Bíblia diz que ele fez isso depois de uma noite inteira de oração. Marcos capítulo 3 registra que depois que ele desceu do monte, ele chamou para si os que ele mesmo quis, né, para estarem com ele. E é interessante essa abordagem, que ele chama os que ele quer para estarem com ele. O projeto original de Cristo, antes de fazer alguma coisa, é estar com ele, é comunhão, né? E a preocupação de Jesus não era com programas para atingir as multidões, mas sim com homens a quem as multidões seguiriam. Por isso ele listou homens que pudessem dar prosseguimento à sua obra. Você vai perceber isso nitidamente nos evangelhos, né? Jesus escolheu 12 homens, ele investiu a sua vida nesses homens. Se esses homens, por alguma razão, não dessem certo, o projeto dele estava fracassado. E Jesus não tinha pressa na escolha, havia apenas determinação. Provavelmente todos os apóstolos foram chamados no seu primeiro ano de ministério, no início do ministério dele, para estarem com ele e para verem o tipo de atividade que ele teria. No critério da seleção, ele escolheu homens que estavam dispostos a aprender. Era gente comum, gente sem treinamento profissional, gente sem um academicismo, vivendo ao redor da Galileia, mas eram capazes de serem ensinados. Ele se concentrou em alguns poucos, ele chamou apenas 12, e mais tarde chamou 70 discípulos. Dentro do grupo haviam 3 que eram os mais íntimos dele, mas ele fez criteriosamente essa seleção. E aí, nessa seleção, a gente pode observar alguns princípios. Primeiro, quanto mais concentrado for o tamanho do grupo, maior será a oportunidade de uma instrução eficaz. Isso é uma boa estratégia para nós como pastores, que normalmente nos preocupamos com grandes número de pessoas, mas se você é capaz de transmitir para pequenos grupos, a instrução será mais eficaz. A segunda observação que a gente pode fazer, princípio, é que Jesus não permitia que os seus discípulos perdessem a visão e o propósito. Embora ele pregasse às massas, ele concentrou-se num pequeno grupo. Jesus não estava preocupado em impressionar as multidões, mas ele estava preocupado em inaugurar o seu reino. E por isso ele concentrou seus esforços naqueles que seriam os primeiros líderes da sua proposta, do seu projeto. Paulo entendeu tão bem essa visão de treinar líderes que em Efésios capítulo 4 ele fala exatamente sobre essa proposta, a partir do versículo 11, que fala que Deus escolheu ele mesmo alguns para para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 delegações interessantes que o apóstolo Paulo levanta ali, né? E ele fez isso aí para que essas pessoas pudessem trabalhar o corpo de Cristo, para que eles pudessem ministrar ao corpo. Essa era a estratégia de Deus, essa foi a estratégia de Deus, essa foi a estratégia de Cristo, de selecionar. E nós podemos observar isso nas demonstrações modernas. Esse princípio de seletividade e concentração está gravado no próprio universo. As multidões podem ser facilmente conquistadas se lhes forem fornecidos líderes que possam seguir. O líder cristão precisa decidir se ele deseja fazer sentido imediato nos aplausos que ele recebe, na aprovação popular ou na reprodução da vida em alguns homens que ele escolhe. Então, o primeiro princípio que Coleman nomeia é o princípio da seleção. O segundo princípio dele é o princípio da associação. Jesus ficava com seus discípulos. E é muito interessante observar que esta era a essência do seu ministério. Quando ele convida os discípulos, ele chama os que ele mesmo quis, como falamos, para estarem com ele. Era para caminhar com ele. Ele usou o método que é chamado método peripatético, que Sócrates tanto divulgou, de pessoas que iam caminhar com ele, iam comer com ele, iam andar com ele, e o treinamento, o aprendizado acontecia nessa caminhada que ele fazia a dois. O conhecimento
não era comunicado em forma de dogmas ou leis, mas pela personalidade, pelo aprendizado pessoal que eles tinham. Jesus disse aos seus discípulos, quando estava chamando, vinde e vede. João 1, versículo 39. Ele diz também, segue-me. João 1, 43. Ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1, versículo 17. O princípio observado que nós temos aqui é que Jesus selecionou 12 para estarem com ele. Quanto mais passava o tempo do seu ministério, mais ele passou a dedicar esse tempo com esses 12. Ele levava essas pessoas, seus liderados, para descansar, levava eles para os projetos, para as obras de evangelização, para os projetos de cura. Na Semana da Paixão, eles estiveram juntos todo o tempo. A gente pode perceber isso aí. Cada uma das suas 10 aparições depois da ressurreição foi para seus seguidores, especialmente os apóstolos. Ele comia com eles, andava com eles, conversava com eles, nunca desprezou as massas, mas fazia isso com seus discípulos ao lado, dando a oportunidade para que os discípulos pudessem ver. E isso, meus queridos irmãos, na demonstração moderna, isso é importante para nós porque isso exige tempo. Esse é o princípio da associação. Jesus gastou 2 vezes mais tempo com seus discípulos que com qualquer outro grupo. E olha que os grupos eram bem grandes. Cerca da metade daqueles que professam a fé, eventualmente se desviam ou perdem o ardor da experiência cristã. Por isso que a associação é muito importante para o fortalecimento disso aí. Terceiro princípio que Jesus adotou, segundo Coleman, é o princípio da consagração. Jesus exigia obediência. Jesus não exigia que essas pessoas fossem espertas, mas pedia que elas fossem leais. Eles eram aprendizes, eram discípulos. Só muito tempo depois é que eles foram chamados de cristãos, isso lá em Atos, capítulo 11, versículo 26, em Antioquia. Mas eles eram chamados de discípulos de Cristo. O caminho que eles iam aprender exigia que eles percebessem a seriedade da cruz, da rendição da própria vida. E ele deixou muito claro, se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A autonegação voluntária era exigida e era um treinamento severo. Muitos o abandonaram. João 6, versículo 60, a gente percebe que as pessoas se escandalizaram quando ele começou a falar que se eles não comessem a carne, bebessem o sangue deles, não seriam verdadeiramente discípulos. E alguns se escandalizaram e Jesus virou para o restante dos discípulos e disse, vocês também querem se retirar? E Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus exigia essa consagração. Ele não barateava o discipulado. Muitas vezes vemos nos evangelhos pessoas que queriam seguir a Jesus e Jesus dizia não. Um deles o procurou e ele disse, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outras vezes ele era duro com algumas pessoas que diziam, deixe-me sepultar o meu pai. E Jesus disse, olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então o princípio da consagração era a prova mais conclusiva do amor. E esse princípio observado, meus queridos irmãos, está muito claro, porque Jesus sabia que eles estavam numa batalha espiritual. E eles não poderiam ser vitoriosos a menos que eles aderissem estritamente àquele que era o único que conhecia a estratégia da vitória, que era o próprio Jesus. Então é muito importante isso aí. Nós estamos empenhados numa guerra de vida ou morte. Nós somos chamados a seguir estritamente sua ordem. No reino não há lugar para negligentes e descuidados. Por isso que esse terceiro princípio da consagração, ele é um princípio muito importante, tá? E nós precisamos considerar isso quando nós pensamos na delegação e na supervisão. Quarto ponto que o Coleman coloca é o princípio da transmissão. Jesus deu a si mesmo por meio do amor, ele queria que as multidões se convencessem da veracidade da mensagem dele. E Jesus deu as tarefas aos seus discípulos, tarefas essas que não poderiam ser concretizadas sem poder. Ele transmitia os ensinamentos, mas mais do que transmitir conhecimento, ele transmitia também o seu poder. Por isso que ele é muito específico quando ele escreve em Lucas 24, versículo 49, permanecei em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E na última ordem que ele dá aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai falar: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É a transmissão. Jesus sabia que a natureza humana precisava ser regenerada, e ele sabia também que a natureza humana precisava ser empoderada. Eu gosto muito dessa palavra, que só recentemente entrou no vernáculo português, essa coisa do empoderamento. O poder para o evangelismo viria do Espírito, e eles precisavam esperar esse poder em Jerusalém. E o princípio observado aqui é que nós precisamos da sua vida em nós, se nós quisermos realizar a obra. Qualquer missão sem esse poder é destituída de vida. Por isso que no cristianismo, o cristianismo não é o mero assentimento intelectual. Não é só você concordar com alguns princípios de Cristo. Não é só você aderir a algumas informações que Jesus Cristo dá. Na vida cristã, você precisa, na verdade, ter o poder de Jesus. Por isso que cristianismo é mais do que algumas informações sobre Cristo. Cristianismo é a vida de Cristo em nós. E Jesus Cristo falava disso constantemente. E isso até assustava os discípulos, a questão de comer a carne, beber o sangue, é a vida de Cristo que está em nós. E essa realidade espiritual que nós chamamos em teologia de união mística, ela é fundamental para a nossa caminhada de fé. E nós precisamos entender que a transmissão foi um dos princípios fortes em Jesus. Quinto ponto que o Coleman coloca é o ponto da demonstração. Jesus mostrou como se deve viver. O estilo de vida de Cristo era encarnado, a educação era encarnada. Ele ensinou os seus discípulos como viver diante de Deus, como orar, como ser humilde. A prática da oração estava muito presente em Cristo. A força do ministério dele derivava da sua oração e a oração se tornou parte do seu treinamento a tal ponto dos discípulos um dia dizerem: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles percebiam a incapacidade que eles tinham de orar como Jesus Cristo orava. Eles queriam exatamente aprender. Um outro aspecto da demonstração é que Jesus Cristo valorizava as Escrituras Sagradas. Jesus sabia que as Escrituras eram inspiradas pelo Espírito Santo e estava sempre dando ênfase ao fato de que aquilo que estava fazendo tinha a ver com aquilo que já foi profetizado, aquilo que já foi ensinado, aquilo que estava nos Nebiins, aquilo que estava na Torá, né? E eles precisavam aprender aquilo ali. Era demonstração. E a conquista de almas era o alvo de Cristo. Jesus tirava a vantagem natural da vida para ensinar as boas novas, por isso o uso das parábolas era alguma coisa tão vívida, tão clara, tão presente. E o princípio observado que a gente tem aqui, meus queridos irmãos, é que Jesus ensinou seus discípulos a ganhar a alma. E isso faria parte do projeto natural de vida deles. Os discípulos viam seu mestre e praticavam aquilo que seu mestre fazia porque viam fazendo, né? Muitas vezes a gente deseja que os nossos liderados façam as coisas, mas eles nunca viram a gente fazer. Esse é um dos problemas mais sérios hoje da fraqueza dos nossos discipulados. É que os nossos discipulados, eles são muito transmissão de informações, mas as pessoas não observam a gente fazendo. Elas não caminham conosco, elas não aprendem o estilo de vida como os discípulos aprendiam Jesus. Jesus atraía as pessoas a si mesmo e isso os discípulos iam observando e aprendendo também. A fé dos discípulos era fortalecida nessa questão, na forma como Jesus Cristo praticava e ensinava pela sua vida, pelo seu modelo. Os discípulos estavam observando. Então, todo aprendizado de Cristo é um aprendizado de observação, né? E isso é muito importante para os nossos dias, né? Porque nós precisamos acolher a verdade em nossas próprias vidas para transmitir também o projeto de Deus na vida de outros. Muitas outras pessoas estão precisando olhar em nós e se inspirar em nós. E o apóstolo Paulo entendeu tão bem isso, que ele faz uma declaração ousada: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Será que nós teríamos condição de dizer isso aos nossos membros da igreja, aos nossos discípulos? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Bem,
Se você acha que você não pode dizer isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente ensina muito mais pelo que as pessoas observam em nós do que por aquilo que a gente fala, né? Alguém afirma que o testemunho ele é mais eficiente do que as palavras, né? E que a palavra convence, mas o testemunho ele arrasta as pessoas. E nós precisamos entender isso. Mesmo que você ache difícil dizer como Paulo, sede meu imitador como eu sou de Cristo, as pessoas vão estar olhando para você no seu modelo de vida. E é curioso como, com o passar do tempo, a liderança da sua igreja, ela se inspira muito no seu modelo. Por isso que a gente, modelo de vida, por isso que a gente costuma dizer o seguinte, que a gente não tem a igreja que a gente gostaria de ter. A gente tem a igreja que se parece com a gente. E isso é uma frase muito complicada, principalmente em plantação de igreja, onde isso é mais visível, porque você começa a perceber que a comunidade nascente começa a ter os defeitos que você tem. Ela começa a reproduzir as falhas que você tem, assim como as virtudes que você tem. E isso frustra muita gente. Por quê? Porque admitir o nosso mau cheiro, né? Sentir o nosso mau cheiro, a gente suporta. Agora, o nosso mau cheiro projetado nos outros, eventualmente se torna alguma coisa muito complicada para nós. Então, nós precisamos entender que a demonstração que as pessoas precisam ter, ela é fundamental. Sexto ponto que Coleman coloca é a questão da delegação. Jesus distribuiu trabalho entre os discípulos. Ele convidou os discípulos já com a proposta. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Né? E Jesus só lhes deu tarefa depois de 3 anos. Na verdade, Jesus vai aos poucos transmitindo, e os discípulos vão reproduzindo isso aí, e Jesus vai delegando a tarefa. E ele lhes deu a tarefa de pregar o evangelho, de curar as pessoas, de expulsar demônios, né? Isso tudo fazia parte do pacote. O convite inicial era para estar com ele, como nos registra Marcos 3. Ele chamou os que ele mesmo quis para estarem com ele e designou que expulsasse demônio, que pregasse o evangelho e assim por diante, né? Jesus anuncia as dificuldades que eles teriam e Jesus lhes deu autoridade e poder, lhes deu identidade e lhes deu estratégia. Isso é delegação. Nós precisamos delegar, aprender a delegar. Caso contrário, a atividade pastoral começa a recair sobre nós. Uma pessoa que não delega, que tem todas as coisas nas suas mãos, ela acaba limitando o projeto e exaurindo a sua própria saúde. Ou nós aprendemos a delegar, ou o nosso projeto nunca vai crescer. Se você quer uma igreja em expansão, aprenda a delegar. Eu fui convidado para ser pastor auxiliar do reverendo Adair Sandoval em Brasília. E era um pastor muito novo ainda. Eu estava com 26, 27 anos de idade quando fui para Brasília. E eu fiquei impressionado com a forma como o reverendo Adair deixava as coisas da igreja nas mãos das pessoas, que eram os ministérios que a igreja tinha. Existiam vários ministérios, e ele chamava cada um deles de ministros de evangelização, ministro de missão, ministro de oração, ministro de educação cristã. E um dia eu chamei o Adair, eu falei, Adair, você não tem medo desse negócio, está tudo na mão das pessoas aí? A reverenda Adair Sandoval olhou para mim, ele sorriu para mim e disse assim, essas pessoas são mais competentes para fazer as coisas do que a gente. E de lá para cá eu tenho aprendido que é verdade. Há um grande tempo atrás, eu me lembro de um dos pastores auxiliares me trazendo a proposta. E eu confesso que eu não gostei da proposta. Eu, assim, achava que não tinha sentido, que a coisa... E a minha esposa me chamou do lado. E ela disse, bem, deixa os seus pastores auxiliares fazerem as coisas. Deixa eles errarem, se for o caso. Mas deixa eles acertarem. Não fique cesseando, porque você tem a sua forma de fazer, mas eles também podem ampliar a sua visão em relação a isso aí. E é exatamente o que Jesus Cristo fez. Jesus delegou. Delegar significa empoderar as pessoas e capacitar as pessoas para que façam as coisas. É não ter medo de que as pessoas cresçam no seu pastoreio.
né? Às vezes a insegurança nossa, às vezes a incerteza nossa, às vezes o desejo de controle, de domínio, impede que a gente delegue. Jesus não tinha essa crise. A sua grande comissão ainda hoje prevalece. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo fazer discípulos. É como se ele dissesse, a autoridade me foi dada, eu estou dando essa autoridade para vocês e eu estou delegando a vocês para que vocês façam. Portanto, na medida em que vocês caminham, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a delegação era uma coisa muito importante. Há um livro do Philip Yancey, que ele fala do Jesus que nós nunca conhecemos, que ele nunca tinha conhecido. É um livro muito interessante sobre cristologia. E o Philip Yancey conta uma história, obviamente uma ficção, narrada por J.B. Phillips, de que um dia Deus está no céu, observando a sua criação, admirado com tudo que ele criou, e alguns anjos chegam perto dele e começam a olhar na mesma direção em que Deus estava olhando. Até que um dos anjos mais ousados perguntou, Senhor, o que o senhor anda olhando tanto? Ele disse, eu estou olhando o meu universo que eu criei. Não é maravilhoso? Olha que belíssima criação. Olha a harmonia de todas as coisas funcionando corretamente. Olha os espaços siderais. Olha as galáxias. Olha os planetas. Todos eles harmonicamente funcionando. Olha a beleza de tudo isso. E os anjos admitiram, concordaram, disseram, Mestre, Senhor, de fato, a criação é linda. E aí um dos anjos perguntou, Senhor, onde é que o Senhor mandou o seu filho? E Deus então vai lá no meio das galáxias e com o dedinho e tal, e ele vai lá e indica um planetinha nebuloso, coberto por uma neblina, um planeta azul, e ele fala, esse planeta aqui, nesse lugar aqui eu mandei meu filho. E a Terra, em relação à grandeza do universo, ela é muito pequena, e os anjos então olharam e disseram, Senhor, mas é tão pequeno esse lugar. E Deus então diz assim, mas lá está o povo que eu amo. E aí um anjo perguntou, Senhor, como é que está o projeto do seu filho lá na terra? Ele disse, o projeto foi delegado aos homens. E o anjo disse, mas Senhor, e se esses homens falharem? E Jesus disse o seguinte, Deus disse o seguinte, eu não tenho um plano B. Nós não temos plano B. Ou seja, Deus delegou a tarefa à igreja. Não seria, eventualmente, mais fácil que Deus pregasse o evangelho? Por que ele deu essa tarefa a nós? Ele não quis dar nem aos anjos. Porque Deus delega as atividades, Deus cuida e Deus nos dá competência, e assim Jesus Cristo fez com os seus discípulos. E por último, o último princípio que Daniel Coleman chama sobre o plano mestre de evangelismo, ou nós podemos chamar o plano mestre da liderança de Jesus, é a supervisão. Jesus acompanhou os seus discípulos. Quando Jesus delegou as tarefas aos discípulos, em Lucas capítulo 9, versículo 10, ele delegou as tarefas e ele então pedia que os discípulos fizessem isso aí. Em Lucas 10 nós temos o plano, a tarefa de Jesus sendo dada para que eles possam ir de cidade em cidade. Ele designou 70 discípulos para que fossem na cidade preparando por onde ele passaria. E esses discípulos voltaram dando relatórios ao Senhor. E um dos relatórios mais lindos está ali em Lucas 10, quando eles falam, Senhor, até os próprios demônios se nos submetem. E Jesus então diz assim, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. O que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, a nossa identidade maior não é a identidade de guerreiro, não é essa identidade de confrontar as trevas, mas a identidade de amor. Os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos por isso, por vocês saberem que vocês são amados do Pai, que vocês estão guardados pelo poder do Pai, né? Mas os discípulos estão muito felizes. E Jesus está ouvindo aqui agora tudo que eles fizeram. E Jesus agora está, então, filtrando as informações, né? E essa coisa bonita. É a supervisão. E Jesus está delegando as tarefas e está supervisionando, né? E essa revisão e aplicação contínuos, Jesus vai exercer sempre durante o ministério, corrigindo pontos,
né? Fazendo considerações. Às vezes os discípulos exageravam, né? Lembra lá de Tiago e João, pedindo fogo do céu, Jesus tem que corrigir, eles também pedindo ali a primazia no reino, sentaram ao lado do trono, Jesus vai modelando, vai corrigindo, até depois da ressurreição, ele pega lá Dídimo e fala, Dídimo, não seja incrédulo, creia somente, Dídimo, olha, né? Então, essa coisa de Jesus, da forma de tratar, essa questão da supervisão, né? O princípio observado aí é que Jesus deixava os discípulos fazerem o ministério. Ele ordenava, ele delegava e ele supervisionava, mesmo com equívocos que eventualmente eles cometiam, mas para a efetividade do discipulado era fundamental que eles realmente pudessem entender isso aí, né? Eles mantinham os discípulos focados no alvo que ele mesmo estabeleceu. E esse exemplo, incumbência, essa verificação constante, fundamental para que realmente o projeto pudesse ser execuível, aplicável, né? A demonstração moderna para os nossos dias, meus queridos, é que inúmeras emergências surgirão e podem frustrar e desviar a gente do caminho. E a supervisão é uma forma da gente avaliar e rever os fundamentos, né? Então a gente fala na questão da supervisão, a gente costuma dizer o seguinte, que nós temos visão, visão, supervisão e revisão. A visão é aquilo que é dado para o ministério, para o grupo. Essa é a visão, tá? É o que se estabelece. Nós queremos andar por aqui. Esse é o nosso caminho. Nós vamos andar por aqui. A supervisão a gente vai fiscalizar ou observar se as coisas estão realmente andando bem. De vez em quando eu estou sempre revisando com os meus obreiros aqui, os meus colegas de pastorado, com meus presbíteros, a supervisão, acompanhando cada projeto, junto diaconal, educação cristã, como é que as coisas estão. Isso é supervisão. A revisão é o seguinte, é a correção de rotas. Eventualmente nós precisamos corrigir rotas. Nós precisamos chegar à conclusão, esse projeto não deu certo, isso aqui não está bom, então vamos mudar aqui, vamos abandonar isso aqui, vamos fazer de forma diferente. Então, a visão, a supervisão e a revisão, elas são fundamentais para o modelo de liderança. Eu espero que esse vídeo possa ter orientado você, ajudado você, e se você acha que vale a pena compartilhar com membros da sua igreja, com outras pessoas que também que você acha que seria interessante, pode fazer aí um link aí e compartilhar isso aí. Eu creio que pode abençoar outras vidas também. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor.